Bom dia. Sim, a ciência deve ser para todos. Mas quando dizemos isso, percebemos imediatamente que a ciência ainda não é para todos. Se deve ser é porque ainda não é. E ninguém melhor do que Carl Sagan colocou este problema. Carl Sagan, autor de Cosmos e um dos maiores divulgadores de ciência, neste livro que a Aurora acabou de citar, é sempre bom ser precedido por uma Aurora, o mundo infestado pelos demónios, a ciência como uma candeia na escuridão. Ele diz que vivemos numa civilização na qual praticamente tudo depende da ciência e da tecnologia. E, no entanto, arranjamos as coisas de modo que praticamente ninguém percebe de ciência e tecnologia. E ele, Carl Sagan, diz, isto é uma receita para o desastre. Podemos continuar as coisas tal como estão por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde, esta mistura explosiva, esta mistura combustível de ignorância e de saber, que é poder também, vai-nos explodir na cara. Este é o problema. A ciência está por todo lado, a ciência está invisível, nós todos somos beneficiários da ciência, mas a nossa relação com a ciência, da maior parte de nós, é uma relação afastada. Tão afastada como a Terra da Lua. Ou mais, se calhar. Este problema foi estudado, tem sido estudado, e há um think tank americano que produziu um livro chamado Mundos à Parte, sobre esta questão, o afastamento do público da ciência. E ele diz que isto, em parte, é a responsabilidade com certeza, é a responsabilidade dos cientistas, mas é também a responsabilidade dos jornalistas, que são mediadores. E ele diz, os jornalistas estão e têm necessariamente de estar do lado do público, é aí o lugar deles. E ele diz que o público está na Terra, com os jornalistas, e os cientistas estão na Lua. Portanto, como é que se resolve este problema? É mandar os jornalistas à Lua. Não é fácil, mas há jornalistas que não foram, mas pelo menos acompanharam a viagem à Lua da NASA. Um dos mais famosos é o Walter Cronkite, da CBS, o jornalista que contou ao mundo, à América e ao mundo, o problema da viagem espacial. Já agora, para os autores deste estudo, o subtítulo é como é que a distância entre a ciência e o jornalismo afeta o futuro da América? Querem eles dizer o futuro do mundo. Walter Cronkite, the most trusted American, o homem que inspirava mais confiança, uma espécie de Alberto Carvalho americano. Ele falhou, é um dropout, falhou num curso de física na Universidade do Texas. No entanto, ele aprendeu mecânica orbital, ele andou a bordo de aviões, ele andou nas centrifugadoras para ver como é que é a experiência de ir à Lua. Não foi à Lua, mas foi o mais perto possível da Lua, porque ele quis transmitir a experiência de ir à Lua de perto. E ele comentou depois, mais tarde, o que é que pensaria o meu professor que me chumbou por eu não saber problemas de roldanas, quando eu estava a explicar mecânica espacial para milhões de americanos. Enfim. Bem, a relação entre jornalistas e cientistas. Eu acho que devemos enfatizar as semelhanças, já que as diferenças são conhecidas. E as semelhanças são simples. Os jornalistas gostam de comunicar factos, nós, cientistas, também. Os jornalistas têm confiança nos cientistas, nós, cientistas, também. E esta questão da confiança é muito importante. E, felizmente para a ciência, a confiança das pessoas na ciência, foi mostrado, é alta. Ao passo que outras instituições, como a igrejas, empresas, a própria imprensa, a comunicação social, têm vindo em declínio. A ciência, felizmente, não. E será que as ciências têm todo o mesmo grau de confiança? Bem, há ciências que são altamente consideradas. Eu fico contente por ver ali a física, isto são inquéritos à opinião pública, é para o Pedro Magalhães, que ele gosta de inquéritos, de sondagens. A física aparece logo ali depois da medicina, não é o grau de confiança. A medicina moderna obedece muito na física, depois a biologia, e depois há ali coisas, é que me espanta, há ali coisas que não têm nada de científico, mas têm um grau, um estatuto muito perto das ciências. Por exemplo, a astrologia e a homeopatia aparecem ali com um grau, enfim, a economia está perto.
Ora bem, os cientistas são grandes comunicadores. Por exemplo, o Prémio Nobel da Física, que inventou esta expressão, partícula de Deus, isto é um achado. Chamar partícula de Deus ao bosão de Higgs pôs imediatamente o bosão de Higgs nos jornais. E um cartão no jornal mostrava os 3 reis magos e diz o guarda do cerro, estão ali 3 indivíduos em cima de uns camelos que querem vir entregar umas prendas à partícula de Deus. A relação entre ciência e comunicação vem de longe. É tão antiga como a ciência. O pai da física, como me chamou Jorge Calado, foi Galileu. E Galileu escreveu as suas principais obras em italiano. Porquê é que ele escreveu em italiano? Para ser para todos. As pessoas não sabiam latim. E este é um exemplo que a ciência deve ser para todos. Isto foi no século XVII, com a Revolução Científica, no século XVIII continuou, no século XVIII foram as experiências que se faziam nos salões e depois a seguir para todos. Experiências como estas, mostrando que a física pode ser feita até experimentando nos próprios humanos. Quer dizer, esfregas aqui na sola e espera-se que dê luz do outro lado. Enfim, acho que há quem tenha tentado assim com alunos que esfrega um lado e às vezes não sai luz do outro. Mas continuemos a tentar. No século XIX, o grande Michael Faraday, na Inglaterra vitoriana, o que é que ele fazia? Fazia conferências, chamadas Christmas Lectures, conferências de Natal, para todos. E era mesmo para todos. Olhem para a plateia. A plateia tem velhos, velhas, meninos, meninas. Numa altura em que havia discriminação de género, por exemplo, a ciência era mesmo para todos. E ainda hoje a BBC apresenta as conferências que não pararam desde então. Chegamos ao século XX. E reparem, quem é que a revista Time escolheu para a pessoa do século? Houve tanta gente. Não foi o Cristiano Ronaldo. Foi Albert Einstein. E estamos no 100 anos da obra maior do Albert Einstein. Aliás, este ano comemoram-se 2 centenários importantes. 100 anos do Teatro Circo em Braga e 100 anos da teoria da relatividade geral de Einstein. É o que acharem mais importante. A relatividade é uma espécie de coroa máxima do pensamento humano. Depois disso veio a televisão. E é tão importante que faz vender música pop. Por exemplo, a Mariah Carey, sabem onde é o M e o C. M é de Mary e C é de Carey. E, portanto, isto vendeu 2,5 milhões de cópias e já sabem, vendeu só por causa do título. Eu escrevi este livrinho para a Fundação, que está nos supermercados, podem encontrar aí, se forem às couves, encontram lá no meio dos legumes. Este livro. E aqui tento transmitir que há 2 modos principais de comunicação de ciência. O formal, a escola, e o informal, que é aquilo que eu estou a fazer. Não sei se já repararam. E o informal tem vários meios. Ciência para todos cobre todos os meios possíveis, porque as pessoas são diferentes. Os museus, os centros de ciência, os livros, os média. Dados, porque eu também tenho alguns gráficos. A escola vai bem? Bem, a escola, já viram, pessoas esfrega e não sai faísca do outro. Os dados PISA mostram que na ciência estamos ainda aquém da média. Há notícias boas. O número de doutorados tem vindo a aumentar e aí as mulheres já ultrapassaram os homens, que é uma boa coisa. Para elas e para nós. Mas há problemas. Este é um dos problemas mais dramáticos que tem o nosso país. Isto são dados europeus que mostram a percentagem da população ativa que tem um grau superior em qualquer ramo de ciência e tecnologia. Sabem qual é o lugar português? É ali, o dos últimos. Depois de nós, a Turquia, antes disso, a Roménia e a Bulgária. Este é o nosso drama. E isto não se pode mudar de um instante para o outro. Não há magia nenhuma que faça isso. O número de doutorados vai resolver isto e a escolaridade crescente, mas vai demorar algum tempo. E isto tem a ver com a cultura científica. Se perguntaram, já foi mostrado, se aos portugueses estão informados pela ciência, isto reflete o seu afastamento da ciência. Portanto, eles continuam longe. O que é então a cultura científica? A cultura científica é a maneira da ciência entrar na sociedade. É a ciência dentro da sociedade. A ciência, conhecimento, e a ciência também maneira, método de chegar ao conhecimento. Isso torna os cidadãos diferentes. Isso torna, na minha opinião, os cientistas melhores. Eu tenho o privilégio de ter estado nos últimos anos num país em que a cultura científica tem progredido.
Portugal estava muito, muito distante da ciência, agora está só um bocadinho distante. Falta ainda muito, eu sei, mas faltava muito mais. O pavilhão de conhecimento, o programa Ciência Viva que devemos ao Zé Maria de Gago, a rede de Centros de Ciência Viva que lhe devemos, o Dia Nacional da Cultura Científica, que vai ser no dia 24, que é o dia de nascimento de Rómulo de Carvalho, são marcos que estamos a viver um novo período. Eu próprio fundei um centro Ciência Viva que tem o nome inspirador de Rómulo de Carvalho, Ciência para Todos. O Museu de Ciência de Sociedade de Coimbra é um exemplo de que a ciência, baseada no património, pode ser para todos. Podemos pôr as crianças a olhar para o balão. Quer dizer, olhar para o balão significa olhar para cima, aprender a fazer balões, perceber os balões, perceber como é que se pode subir. Os livros para mim são muito importantes porque eu fui para a ciência por causa dos livros. Quem me chamou para a ciência, tive pessoas extraordinárias que me ajudaram, mas devo muito a eles, mas foram os livros, em particular os livros de Rómulo de Carvalho, que me chamaram. E há livros, de facto, como estes da Gradiva, da coleção Ciência Aberta, que são fantásticos. A Breve História do Tempo. Sabem quantos exemplares isto vendeu? 10 milhões de exemplares. Está bem, temos um comunicador extraordinário, Stephen Hawking. Só há um problema, ele não consegue falar. Como é que um dos maiores comunicadores não consegue falar? Conclusão, a comunicação não é apenas uma questão de voz. A comunicação é uma questão de atitude. E ele tem a atitude certa. Eu procurei imitá-lo em alguns livros, e este é um dos livros, enfim, mais recentes que eu fiz com o David Marçal, sobre pseudociência, histórias de falsa ciência. Eu e o David, o que é que fizemos? No dia do lançamento deste livro, fomos comprar uns medicamentos homeopáticos e tomámos uma dose completa, que isto trata, enfim, de falsa ciência, e nós devíamos demonstrar que aquilo era só água e açúcar. Pá. E houve pessoas que anunciaram, foi lá um jornal e tudo, dizer, os cientistas suicidam-se em público, etc. A prova é que eu ainda estou vivo, a minha carteira é que ficou, digamos, depauperada. E há um livro do David sobre isto. Como é que vamos tornar a ciência para todos? Várias maneiras, continuando com os museus, com os livros, isso tudo. Mas, muito importante, os mais pequenos. Os mais pequenos. Por isso é que ajudei a fazer estes livros de ciência a brincar. E isto é o protótipo de ciências muito simples, mas que permitem a imaginação crescer. Permitem que o espírito da ciência seja inculcado. Por exemplo, verificar se os objetos afundam ou não afundam. E uma bola de plasticina afunda, mas se ele fizer com as suas mãos um barco com a bola de plasticina, já não afunda, e é a mesma plasticina, e pode-se lá pôr dentro, temos um barco. Isto é o princípio de toda a ciência. Se fizer isto em pequeno, as crianças vão nascer com outra atitude no mundo. Quando encontrarem plasticina, vão fazer barcos. E é isso que precisamos que as nossas crianças façam. E eles percebem isto. Porque eles, mesmo que não sabem escrever, fazem o desenho. Quem não sabe ler, faz o boneco. Quem não sabe escrever, faz o boneco. Eles mostram... no entanto, eles ainda têm, por vezes, a imagem do cientista, que é uma pessoa de cabelos esquisitos. Pá, quer dizer, há um programa Draw a Scientist. E eles têm cabelos esquisitos. E eu sempre me preocupei com esta história. Eu tenho um cabelo esquisito, mas não muito esquisito. Porque senão ia corresponder ao estereotipo. Eu tenho uma história pessoal a contar, e estou quase a acabar. Eu fiz o meu doutoramento nos anos 80, enfim, fiz a minha investigação, etc. E a certa altura comecei a ajudar na divulgação, comecei a ir às escolas, etc. E nos anos 90 estávamos a queixar que não havia dinheiro e fui a uma conferência de imprensa a reclamar dinheiro. Nada de... Enfim, hoje ainda se passam coisas desse género. Mas o que é que se passa? Um jornalista viu aquele rapaz mais miúdo e começou-lhe a fazer perguntas. E fez uma entrevista inteira que saiu no jornal de maior circulação da época, que era o Jornal de Notícias. E eu perguntou-me e eu respondia tudo. E eu, passados 2 dias, fui ao quiosque e o que é que será na entrevista? Era a minha primeira entrevista. Eu vou mostrar a primeira página do Jornal de Notícias da minha primeira entrevista. Cientista também vê telenovelas. 1992, foi há muito tempo. Eu tinha de dizer isto. Porque, de facto, é verdade, eu já não vejo. Tenho de declarar aqui que já não vejo telenovelas. Depois comecei a escrever nos jornais, comecei a fazer blogs de Rero Natura com outros colegas, fiz programas de televisão, Mega Ciência. Porquê? Porque eu acho que devia dar um contributo, devia mostrar que o cientista não é um indivíduo de cabelo esquisito, o indivíduo é alguém que também vê telenovelas. Agora vejo menos, porque há outros interesses. A TV em Portugal, eu sei que está a ser filmado, querida televisão, estou a falar diretamente contigo. A TV em Portugal
tem um papel a desempenhar que ainda não tem desempenhado. Isto é os dados do Reino Unido. As pessoas têm conhecimento da ciência mais através da televisão, só depois é que aparecem outras coisas. Portanto, televisão, só faz favor, vê lá se te interessas um bocadinho por nós, porque nós também te vemos e queremos te ver mais, mas vê lá se nós temos motivos para te ver mais. O professor Jorge Calado falou do teatro, e estamos no teatro, a ciência está aqui em palco. Felizmente que os dramaturgos têm se interessado por pôr a ciência em palco, viram essa peça com a Nicole Kidman. Em Portugal temos tido espetáculos de ciência, por exemplo, a Vida de Galileu foi representado no Teatro Aberto, e vejam a atitude. Ali o ator a mostrar o que é a ciência. 2 lentes, estamos no Ano Internacional da Luz. Ele é o homem que põe uma lente a seguir à outra, olha, vê mais longe, aumenta o poder do olho, e como o olho está colado ao cérebro, imediatamente aumenta o poder do cérebro. É isso que foi o momento mágico, fundador da ciência moderna. O instrumento aumenta a visão e, aumentando os sentidos, aumenta a razão. Portanto, o que é preciso fazer? A frase é muito conhecida, de pequenino se torce o pepino, já aqui foi dito. Em inglês, best to bend while it's a twig. Também é vegetal, enquanto está um galho, é melhor dobrar enquanto é galho. É engraçado, isto é a tradução do inglês. É melhor dobrar enquanto é galho. Essa questão eu tenho a dizer que nunca percebi do pepino. Tenho consultado especialistas em botânica que me têm dito essa questão do pepino e disso aqui, e eu não percebo, continuo a não perceber. Depois eu falei a um historiador e disse que há um diálogo medieval entre um mestre alcuino e um menino pepino. E eu já percebi, de pequenino é que se torce o pepino. Portanto, é isso que precisamos, pôr os meninos a olhar pelo óculo de Galileu. Um dia na América, passei por uma rua e estava um indivíduo com um telescópio para as luas de Júpiter, vistas pela vez de Galileu. E ele disse-me, quer ver as luas de Júpiter? Eu já tinha visto, mas quis. Ele disse-me, é só $1. Investir, ver as luas de Júpiter, ver o mundo, é isso a ciência, e ver o mundo é isso que deve ser para todos. Muito obrigado.